Meus irmãos queridos, estimados colegas e companheiros da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, aquele abraço imenso do vosso irmão Antônio Renan, que é originário, filho da Associação Espírita do Candelária e também filho adotivo dessa dileta Casa Mater, a nossa casa-mãe aqui no Rio Grande do Norte, a Federação, a quem nós temos o imenso respeito e devemos um grande tributo a essa instituição pela contribuição que deu na nossa instrução intelectual, favorecendo assim a aquisição, a melhoria, ou pelo menos a jornada em direção a alguns aspectos da moralidade. Um abraço enorme. Meus amigos, de acordo com o nosso irmão e querido amigo e companheiro Assis Pereira, nosso irmão Ronaldo e o André Moriyama, que nos passaram essa proposta sobre a temática, nós hoje vamos falar sobre os objetivos da encarnação. Está aí na questão de 132 a questão 133, a linha A. A nossa metodologia é a seguinte: lemos um trecho e comentamos esse trecho, tá bom? Que Jesus, nesse momento, te ampare, te ilumine e te fortaleça. Vamos lá. Objetivo da encarnação, questão de número 132. Kardec faz uma pergunta que nós temos que olhar os bastidores da pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Uma coisa é certa. Ele identificou pelo método experimental e, através desse método, aplicando ao relato dos espíritos nas sessões hebdomadárias, ou seja, semanais, e ele chegou à conclusão, certo, que há a encarnação. Mas essa pergunta, ela tem um objetivo amplo. Tá, tudo bem, há a encarnação, há a reencarnação. E qual o objetivo dessa encarnação? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer, inclusive, para nós mesmos. Porque nós vivemos a nossa vida no rameirão comum, e às vezes nós temos, assim, a grande maioria, a noção que essa questão de vidas passadas está muito distante de nós. Inclusive, há vidas realmente que nós fizemos algumas coisas que remontam a séculos, mas isso é apenas uma teoria da doutrina espírita, uma filosofia brilhante, vamos dizer assim, mas que está lá e que não tem interferência prática na minha vida do dia a dia, na minha vida atual. Meus irmãos, se fosse assim, seria sem utilidade. E Deus nada faz ou não faz algo com utilidade. Por mais que você não note, porque na própria execução das leis divinas há uma sutileza enorme, eu queria dizer a você que o seu passado vibra, ecoa no seu presente. E por mais que você, no estresse diário, no dia a dia, na luta pelo ganha-pão, pela aquisição de alguns títulos, você não perceba isso, mas as circunstâncias as quais você se encontra em sua vida, a família, o trabalho, as dificuldades sociais, uma doença que pipoca, vamos dizer assim, no seu corpo, e certos movimentos comuns ou gerais, como a pandemia, dão sinais notórios de uma educação que nós estamos sofrendo devido ao nosso passado. Então, qual seria o objetivo da encarnação? Pergunta Kardec. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Abre aspas. Os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer
todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Dá um compêndio essa resposta, mas pela prerrogativa do tempo, vamos ser o mais sucinto possível. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Opa! Significa dizer que aquele que é Jesus Cristo, também como Espírito, foi imposto a encarnação a ele, a fim de que ele possa chegar à perfeição. E chegou. E é o governante do planeta Terra. E fazendo um paralelismo, veja bem, isso não é orgulho nem é vaidade, mas fazendo um paralelismo, se Jesus foi um espírito criado e chegou à perfeição, eu sou um espírito criado e chegarei à perfeição também. Inicialmente, um pouco a nossa revelia, mas quando mais adiantados, nós aderiremos mais ao programa divino em relação a nós outros. Então, nós chegaremos na condição de Jesus Cristo um dia. Claro que isso é uma jornada que risca quase o infinito, passando pelas diversas e quase inúmeras reencarnações nesse mundo, nos mundos primitivos, os quais nós passamos, inclusive a Terra, e nos mundos que virão, regeneração, felizes, ditosos, celestes, enfim, até chegar nessa questão. Para uns é expiação, para a maioria de nós, o objetivo da encarnação é expiação com X, com S é dar uma olhadela entre as venezianas da casa para espiar alguém, mas com X significa resgatar o passado, resgatar uma falta do passado. Para muitos de nós é uma expiação. Expiar o passado, nos preparando para o futuro, nos quitando ante as leis divinas dos erros que nós cometemos. Mas para outros é missão, alguns poucos. Certo? Alguns poucos, e nós temos aí, entre esses poucos, essas pessoas que nós podemos considerar como luminares que passaram pela Terra. Os grandes filósofos, os grandes pensadores, inclusive pessoas que tiveram a sua função social, científica, intelectual, com o intuito de fazer progredir as massas, os povos, enfim, sem citar um nome ou outro, para a maioria de nós é expiação e para uns é missão. Então, para nós alcançarmos, diz o texto, essa perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A gente fala assim porque a nossa existência corporal, o corpo físico, é um corpo muito denso, muito pesado, e tem lá os seus problemas com o passar dos anos. Inclusive as doenças, o próprio envelhecimento, denunciando que ele é transitório e um dia, pelo fenômeno da morte biológica, vai se desagregar e voltar, vamos dizer, à Mãe Terra, assim, alguns cremando, mas de qualquer maneira não sai do ambiente terrestre, vai voltar à sua condição, o corpo na sua condição de elementos participativos da natureza. Mas quando nós observamos os corpos nos mundos superiores, essa vicissitude corporal de corpos mais etéreos, mais tênues, ela é muitíssimo mais abrandada. E a gente vê nas revistas espíritas que a vida nos mundos superiores, elas são muito sutis, os corpos que nós não podemos ainda entender e fazemos uma analogia com os nossos, mas que com certeza pode, é uma hipótese, ter uma forma humanoide, mas que não significa uma forma igual, idêntica à nossa, é apenas uma hipótese que nós cogitamos, porque de mundos superiores nós não entendemos nada, nós estamos fazendo ilações, até que nós estamos presos no mundo de expiação de provas, mas essa existência corporal nesses mundos superiores, onde os espíritos nos relatam que esses mesmos corpos são tênues, são, vamos dizer assim a palavra, porque a gente se utiliza de terminologias para fazer um paralelismo, rarefeitos, enfim. Claro que esse tipo de vicissitude nesses corpos é muito mais abrandada. Continuando na resposta em que Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos espíritos, os espíritos ainda continuam na resposta. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr
o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E vou dizer o comentáriozinho que Kardec fez lá embaixo dessa questão, em relação à resposta que os espíritos deram a ele, que inclusive é em letra menor no seu livro ou na sua versão e-book, diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar, se eu não me engano, isso, um meio de se aproximar da perfeição. Pronto. Então, a ação dos corpos, a ação corporal do homem na natureza, ela faz parte de uma das leis da natureza. Então, é por isso que Deus criou um mundo espiritual e um mundo corporal. Esse mundo corporal, esse mundo físico, onde as formas corpóreas existem, ele não é dotado de questões inexpressivas. Há um significado muito grande nos mundos físicos espalhados pelo universo. Para que servem esses mundos físicos? Seria para que somente aqui na nossa Terra nós pudéssemos olhar para essa infinitude nos céus e acharmos bonito? Não. Se Deus criou um mundo espiritual e um mundo corporal, há uma utilidade divina e uma sabedoria nisso que nós às vezes não podemos compreender, porque nós às vezes questionamos, por que Deus não criou somente o mundo espiritual e lá nós ficaríamos e tudo bem, não criaria assim um mundo material e nos evitaria muitos dissabores? Pensamento de preguiçoso. Pensamento de um filho que é acanhado e que ainda não entende a paternidade divina e celestial. Mas há um objetivo, há um significado e há uma utilidade. Então, visa outro fim, a encarnação. Que o homem tenha contato com a parte material também que lhe toca na obra da criação. Porque Deus é co-criador. Mas no mundo em que nós vivemos, nós podemos melhorar esse mundo, originando nele, ou engendrando nele, ou vamos dizer assim, uma linguagem moderna, startando, dando um start nele, de leis de progresso que melhorem as condições do globo, das massas, das populações, das sociedades, das nações. Então, põe o espírito na parte que lhe toca material da criação, porque também ele é espiritual, e no mundo espiritual, onde ele estiver, deverá contribuir para que o meio em que ele viva progrida. Então, o espírito, nós, seres humanos, nós somos intermundos. Nós somos espíritos, temos contato com o mundo espiritual e temos contato com o mundo material. Então, a nossa ação no mundo material, ela não é destituída de significado. Ela tem uma utilidade, que é nos pôr em contato com a parte que toca na obra da criação. E diz os espíritos que nessa luta diária pelo nosso ganha-pão, pela melhoria das condições do mundo, nós desenvolvemos nosso lado intelectual, cognitivo, e pelas provações, vicissitudes e outros tipos de aprendizados, nós também desenvolvemos o nosso lado moral. Olha só o objetivo da encarnação. Na questão de número 133, Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Isso é uma pergunta muito inteligente. Porque, veja bem, se aqueles espíritos lá no início da criação, uns enveredaram por um caminho não tão bom assim, mas outros vieram de forma, vamos dizer, quase retilínea no caminho do bem, insistindo, essas pessoas vão ter que passar pela escala
vamos dizer assim, da evolução do espírito, vindo lá da base, sofrendo tudo o que os outros sofrem também, os que tomaram um caminho não tão bom assim, indo até chegar à perfeição? Olha a resposta dos espíritos. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Se todos são criados simples e ignorantes, o bom e o mal foi criado simples e ignorante. E essa instrução, como diz na resposta, vem através das lutas e tribulações da vida corporal. Então, Deus, que é justo, ele simplesmente não poderia ter criado, porque isso era uma parcialidade, uns bons, outros maus, outros felizes, outros infelizes, e isso não é característico da suprema justiça, suprema misericórdia e suprema bondade de Deus. Então ele teve que criar um ponto inicial onde os espíritos deveriam se assenhorear de suas próprias existências, e ali eles começarem a jornada evolutiva. Então, do simples e do ignorante, que esse ponto do simples e do ignorante, partem os espíritos. E Deus, na sua suprema sabedoria, vai possibilitar a que esses espíritos, pelos seus esforços, os seus valores, claro, com o bafejo divino ajudando o filho, cheguem à perfeição pelos seus próprios méritos. Ou continuem de forma temporária na imperfeição, se omisiando nos erros, mas arcando com todas as consequências de suas atitudes. Originando aí o quê? As reencarnações dolorosas e expiatórias. Então Deus, que é bom, diz aqui no texto, não poderia fazer alguns felizes simplesmente sem trabalhos e sem fadigas, e deixando que outros, e uma palavra moderna é essa, ralassem demais para chegar a isso. Nós podemos observar isso na nossa existência humana, onde em determinado ambiente tem um padrinho que põe a mão na cabeça de determinado indivíduo, aquela pessoa sobe praticamente sem mérito algum e fica lá em cima. Enquanto tem outras que lutam, que estudam, que se desenvolvem e continuam no mesmo patamar, pelo menos social, mas moral é outra história que com certeza a pessoa estará evoluindo. Mas Kardec ainda faz, na 133A, uma pergunta ainda mais capciosa. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta de sofrimentos da vida corporal? Partindo do codificador, essa pergunta é inteligentíssima para que viesse uma resposta e proporcionasse a nós, da posteridade, a eles, do momento de então, as devidas elucidações sobre o caso. Mas se nós fizéssemos essa pergunta, era a conta de preguiçoso. Vou explicar por quê. Porque a gente poderia fazer uma pergunta dessa para o nosso mentor espiritual. Diz, mentor, vamos lá, meu irmão. Do que adianta eu fazer tanto bem se eu vou passar por todas as escalas até chegar à perfeição? É uma pergunta, toma lá, dá cá, eu faço bem, quero seguir mais rápido, mais depressa. E até em direção a nós, que nós temos que estar prestando atenção nisso. Mesmo fazendo bem, mesmo lutando, mesmo nos esforçando, nós vamos ter que passar pelas escalas. Mas tem um detalhe que muda aí. Vou repetir a pergunta de Kardec, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim, demais as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Meus amigos, claro que quem faz o bem chega mais depressa ao fim, como diz a resposta. Ou seja, como diz até, fazendo uma comparação,
no livro dos Espíritos, que eles se utilizam até de um joguete de palavras. As eternidades são menores. Ou seja, é uma eternidade para se chegar à perfeição. Vamos dizer assim, uma forma de linguagem. Mas quem faz o bem chega, obviamente, mais depressa à perfeição. E nós nos lembramos aqui, nós gostamos muito desse caso, porque a gente pensa às vezes que todas as pessoas que são do mundo de expiação e de provas vão demorar muito tempo assim para ficar aqui. Realmente a gente passa um tempo considerável para nós nos desprendermos do mundo igual os nossos. Basta fazer uma análise dentro de nós mesmos. Mas quando nós observamos o exemplo da viúva Folon, que está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno dos Espíritos Felizes, nós vemos a história de uma viúva miniaturista que fazia miniaturas, dotada de valores morais, de qualidades, né? Que só aumentaram quando ela se tornou espírita. E essa viúva que sofreu muitos dissabores na vida íntima, que só quem a conhecia poderia apreciar a quantidade de dissabores, soube enfrentar tudo isso com uma firmeza de ânimo, e quando ficou cega, porque ficou cega e entregue à mercê do cuidado alheio, é que via-se mais nela uma característica que está lá no livro, que nos chama muita atenção na Viúva Folon, é a amenidade de caráter. O que é amenidade de caráter? É que ela era a mesma em todas as situações, tanto situações felizes como situações complicadas, e isso é um sinal do espírito que se conquistou, que conquistou a si mesmo, que não sofre as grandes oscilações da emoção, tem os polos da depressão, os polos da euforia, praticamente configurando em muitas circunstâncias um transtorno afetivo bipolar em muitas pessoas. Então, essa viúva teve a conquista de si mesma através das lutas corporais. E no desencarne dela, há o relato que os mentores espirituais a disseram que ela observasse: olha, aquela estrela distante ali perto, tu irás, ali será uma nova morada. E ela, preocupada ainda com os entes queridos na Terra, né, ainda se fixando, e os espíritos, não, para o mundo espiritual, essa distância não é nada. E a nossa irmã se desprendeu e foi em direção a esse mundo superior. A questão da encarnação, meus queridos amigos, ela é muito interessante, da reencarnação. Eu gostaria de dizer também que tem muitas pessoas, grandes pensadores, livres pensadores, que pela ausência do conceito da encarnação ou da reencarnação se tornam materialistas, porque não podem conceber esse Deus aí que está sendo pregado pelas religiões ortodoxas. Então ele é muito questionador, esses pensadores, e eles não podem aceitar esse tipo de Deus que é preconizado por essas religiões. Então ele cede ao materialismo e ali vive num nicho combatendo esse suposto espiritualismo que eles discordam. Veja bem, o conhecimento da encarnação dilata a visão acerca da misericórdia de Deus. Porque, por exemplo, não havendo a encarnação, a gente se pergunta, e um livre pensador desse se pergunta, como é que Deus, se Deus existe, cria pessoas doentes, pessoas com saúde, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que vivem em países de um elevadíssimo nível cultural, pessoas que vivem, por exemplo, na África subsaariana, que representam um dos maiores índices de pobreza e flagelação humana da humanidade. Esse Deus não existe. Um Deus que tem uma parcialidade, que alguns fazem alguns ritos, se filia a esse Deus por meio, parece até um partido, né, um sindicato, por meio de uma religião, esse Deus começa a abençoar. Então essas pessoas, por serem muito questionadoras, mas que por não ter assim ainda um conceito acerca da reencarnação, elas simplesmente entram na parte materialista da vida e ali ficam naquele nicho, naquele núcleo, dinamitando e implodindo aquilo que eles chamam de um espiritualismo pernicioso. E nós observamos que quando nós simplesmente conhecemos a encarnação, a visão da misericórdia de Deus se expande, porque não havendo inferno,
o que você obviamente não fez ou fez de mal nessa existência, obviamente pode ser complementado em uma nova existência. Chegando isso e passando o tempo dos aprendizados até nós chegarmos à perfeição, como disse o texto aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e agora eu estou aberto aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro questionamento muito intenso que as pessoas fazem, e há algumas utopias espalhadas em forma de doutrinas, acerca, por exemplo, da desigualdade das riquezas. Pessoas dizem que vão acabar com as desigualdades das riquezas, e isso é uma coisa que nós, por enquanto, não podemos conceber num mundo de expiação de provas, porque por que a riqueza é desigual? Porque simplesmente, em primeiro caso, há uma diversidade de aptidões. Essas diversidades de aptidões foi justamente porque o espírito teve experiências distintas em outras vidas, então tem diversidade de aptidões. Nem todo mundo é apto para lidar com a riqueza, nós temos casos na sociedade de pessoas que perdem tudo. Nem todo mundo é apto para lidar com o poder, nem todo mundo é apto para lidar com a capacidade de comando. Então, se você colocasse 1 milhão na mão de uma pessoa e de outra, obviamente, essa outra pessoa, essa primeira pessoa com alguns conhecimentos e algumas experiências poderia multiplicar esse 1 milhão e essa riqueza, originando emprego para outras pessoas, e essa outra pessoa, vamos dizer a pessoa B que pegou esse 1 milhão, poderia colocar tudo a perder. Então há essa diversidade de aptidões, que também é um motivo para a desigualdade das riquezas. E da onde vem essa diversidade de aptidões? Se, por exemplo, não houvesse encarnação, Deus criou todos de forma igual. Que as próprias relações sociais revelam que Deus não criou todos de forma igual, mas simples e ignorantes, cada um apresentando os seus aprendizados, as suas conquistas, que se revelam na atual existência como uma diversidade de aptidões. E não só a diversidade de aptidões, como a diversidade de aprendizados. A prova da riqueza, porque a riqueza é uma prova muito difícil e dolorosa, mas a prova da pobreza também, a prova da miséria, envolvendo conteúdos reencarnatórios, fazem com que nós podemos amenizar. O que é amenizar? A desigualdade das riquezas. Mas pela questão da diversidade de aptidões, pela diversidade as diversidades dos planejamentos reencarnatórios, nós não podemos vislumbrar ainda uma solução para a desigualdade das riquezas. E há uma coisa bem interessante que nós nos questionamos, e está lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados dos aflitos, fala sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, e é isso que eu gostaria de tocar em relação à reencarnação. Muitos de nós falamos assim: eu não acredito na reencarnação, porque eu não me lembro de nada. Se eu não me lembro de nada, como é que eu vou aproveitar aquilo que eu fiz no passado se eu não me lembro na atual existência? Isso é a pergunta de um cético. Agora, nós que temos contato com a doutrina espírita, nós achamos que também essa questão da reencarnação é uma letra morta, distante. Perdão. Então nós nos perguntamos também assim, como é que eu vou aproveitar as vidas passadas? Eu acredito na reencarnação, tudo bem, mas eu estou achando algo distante de mim. Como é que eu vou acreditar na reencarnação? Aliás, como é que eu vou aproveitar a reencarnação se eu não me lembro do meu passado? Se o passado eu não consigo entrever, como é que eu vou aprender? Primeiramente, se há o esquecimento do passado, há aí também a sabedoria divina. É por isso que eu digo para você, meus irmãos, há tanta gente fazendo uma regressão de memória. Pelo amor de Deus, se há o esquecimento do passado, porque há uma sabedoria divina, se esse passado tiver que ser revelado, que venha pela vontade de Deus, da forma que Ele quer numa instituição espírita, por exemplo. Mas se não, deixa quieto. Se há o esquecimento do passado, é para não prejudicar as relações sociais. Porque aquilo que você fez pode lhe deprimir a tal ponto a prejudicar a sua atual reencarnação. Imagina você dentro de um lar e saber de forma nítida
que você, por exemplo, tirou a vida de um pai, de uma mãe, de um irmão e está ali na condição de filho novamente ou de um irmão novamente. Isso lhe esmagaria e prejudicaria a sua atual existência. Ou se você fez algum feito ou foi algum rei, porque todo mundo gosta de ser rei, né? Então, se você fez um rei, você foi um rei alguma coisa, então o que isso poderia acontecer? Aumentar o seu orgulho e também lhe prejudicar na atual reencarnação. Então, se há o esquecimento do passado, é objetivando unicamente isso, para que você tenha a tranquilidade de um novo recomeço. E para que você aproveite a sua atual reencarnação, analise as suas tendências, as suas inclinações, os seus pendores e o que você sofre na atual existência. E você pode ter noção, mais ou menos, daquilo que passou, daquilo que fez, daquilo que sofreu, visando o aprendizado na atual existência. Então, o esquecimento do passado é benéfico. E não é pelo fato que você não se lembra que a lei da reencarnação não funcione com você. Meus irmãos, que Jesus esteja com todos e que Deus permita que nós tenhamos conseguido esclarecer aos senhores acerca de muitos aspectos e também nos esclarecendo e nos melhorando. Que Jesus ilumine e proteja a todos nesses momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Um abraço do irmão Antônio Renan.